Olá, bom dia, muito bom estar aqui com vocês. Pessoal, hoje eu estou na live da Rádio Mundial. Quem quiser entrar lá no Facebook Mundial, pode entrar, vocês vão me ver lá na live. Pode mandar pergunta também, se vocês quiserem, a gente vai respondendo aqui. Eu quero convidar vocês para participar do programa também, quem quiser ligar para o programa, fazer perguntas. Eu trabalho com biorressonância. O que é a biorressonância? São equipamentos de alta tecnologia, onde a gente ativa o teu campo eletromagnético. Então, todos nós somos um aglomerado de células. Esse aglomerado de células, mais de trilhões de células, passam eletricidade, né? Os prótons, elétrons, nêutrons de cada célula, eles criam um campo elétrico e eletromagnético por causa também das emoções. Então, o que acontece? Quando a gente conecta esse equipamento no teu corpo, o equipamento ele vai fazer uma leitura do que está acontecendo com você. E ele vai me dando essas informações. Essa leitura é uma decodificação desse campo elétrico, passa para o computador as informações e aí a gente vai conversando. Tem informações tanto do campo físico, mental, emocional e energético. A partir daí, tem coisas que você já sabe, tem coisas que você sabe, mas não se lembra, e na hora que eu falo, isso vem para a consciência, e tem coisas que realmente você não sabe, e a gente vai tratando. Como assim? A gente vai reenviando um outro pulso elétrico para o teu corpo, e na medida em que esse pulso elétrico vai ativando as tuas células, você vai se sentindo mais relaxado, mais tranquilo. E com isso, a gente vai mudando os campos que precisa. Então, por exemplo, se está numa emoção, está muito angustiado, muito ansioso, a gente consegue reduzir. Se tem um nível de dor alto, consegue reduzir, às vezes zerar. Ou seja, a gente consegue ativar todo o teu metabolismo através do campo elétrico. É uma terapia, hoje, poucos profissionais têm no Brasil. É uma terapia que a gente consegue fazer à distância. É indicado desde bebezinho até pessoas com a idade que tiver. A única restrição é quem usa marca-passo ou quem usa alguns equipamentos elétricos no corpo para estimular o corpo. Então, essas pessoas que usam esses equipamentos não podem fazer a biorressonância. Por quê? Porque é um equipamento onde ele vai mudar o teu campo elétrico. E se você tem um equipamento como esse no teu corpo, vai dar interferência, tá bom? Então, assim, o que é isso? O que é o campo eletromagnético, né? Tudo que a gente sente, que a gente pensa e que a gente age, isso torna a gente único no planeta. Isso é a nossa identidade energética, a nossa identidade única no planeta. Então, não existe nenhuma outra Lucy no planeta e nenhuma outra pessoa igual a você no planeta. Quando você coloca o teu RG lá no teu RG, a tua digital, mostra isso, né? Que a tua digital só você tem. Então, pode ter milhares de pessoas ali no banco de dados dele, só você vai ser o João, a Maria, a Lucy, não importa. Então, a nossa digital energética, nós somos a soma de tudo que a gente pensa, sente e age, né? Cada um age de uma maneira diferente. A biorressonância, quando a gente inicia o tratamento com ela, a gente inicia um equilíbrio. Então, sempre eu vou trabalhar num processo, primeiro, de desintoxicação, de limpeza. Num segundo momento, equilibrar o que está em desequilíbrio. E, às vezes, a gente precisa tratar coisas, né? Maneira de agir, maneira de se posicionar, ou até uma questão física mais complexa, que aí vai exigir um pouco mais de você. Tem uma ligação, né? Alô? Bom dia. Bom dia, quem fala? Nossa, que satisfação falar com você. Legal, legal, legal. Quem é? É a Maria Cristina do Ipiranga. Só que é assim, minha Flor, é a primeira vez que eu ouço o seu programa. E assim, eu tenho, assim, em picos, né? Hoje eu estou com tempo para te ligar, então eu consegui. Legal. Só que eu falei assim pro rapaz que me atendeu, olha, relacionado a que tipo para ela, porque eu gosto muito dessa área de campo eletromagnético, né? Isso, correto.
Então, e eu queria saber, assim, o que você poderia estar me falando? Tá. À distância. Ok. Como é que é esse tratamento em geral? É isso, né? Isso, então. Mas eu queria fazer esse tratamento que nem você faz, né? Ah, você quer ser terapeuta com esse tipo de equipamento? Eu queria participar hoje do programa com você, para você me falar alguma coisa. Ah, tá. Então, tá bom. Teu nome? Maria Cristina. Maria Cristina. É o seguinte, ó. O equipamento, eu não tenho ele aqui. Então, assim, eu não consigo te dizer absolutamente nada sem conectar com a tua frequência. Tá? Então, eu não consigo te dizer alguma coisa sobre isso, mas eu consigo explicar sobre o equipamento, aí eu vou explicar na rádio, tá bom? Perfeito. Vou ficar aqui, para a próxima vez eu ligar e ter mais assunto com você. Combinado, fechou. Então, é o seguinte, Maria Cristina, a biorressonância, ela atua em todas as áreas. Eu vou colocar um áudio para vocês de uma cliente. Isso vai dar uma ideia do que é o nível de interferência desse equipamento. Aparecida é uma cliente, é uma jovem, tem 37 anos. O que acontece? Ela descobriu um câncer de mama, um tumor muito no início, uma triatleta, e foi numa atividade que ela tinha que fazer uma escalada, e ela se deparou lá na escalada com um impacto, com uma dor no seio, e a partir daí ela achou estranho, começou a busca e identificou um câncer. Quando ela me procurou, a primeira sessão a gente não conseguiu fazer presencial, porque ela estava muito exausta de uma quimio que ela tinha feito. Nós fizemos a primeira sessão à distância, e a partir da segunda ela veio para a sessão. Esse depoimento dela, vocês vão ouvir falar dela aqui algumas vezes, porque o depoimento é muito longo, e eu coloquei em partes. Então, eu vou falar hoje do sistema imunológico. Eu vou colocar o áudio da Cida, do sistema imunológico, para vocês terem uma ideia aonde que ele atua e como. Hoje, a experiência que eu tenho, que eu comecei a fazer o tratamento com a Lucy, que eu tô super feliz. Antes de eu começar o tratamento com a Lucy, minha imunidade sempre baixa, muito baixa. Eu tava ainda tô no processo de quimioterapia. Minha imunidade super baixa, eu não tinha condição nenhuma, assim, de, às vezes, aplicar a próxima quimioterapia. Sempre eu tinha que tomar injeção para subir. E o que aconteceu? Na primeira sessão que eu fiz com ela, já dobrou a minha imunidade. De 1.000 e pouco que estava dando, foi para 3.000 e pouco. Dos leucócitos, né? Então, isso. Assim, ó, dá uma ideia para eles do valor. O valor que deveria ter seria entre 4.500 a 12.500. Isso. E durante toda a químio que você estava fazendo, estava em torno de quanto, mais ou menos? 1.700, 1.800. Você conseguia fazer a químio com esse nível de leucócitos? As primeiras aplicações, sim, porque o período de aplicação era maior, de 21 dias. Então, o corpo descansava mais, a médica aplicava. Só que quando eu mudei o procedimento por uma mais branca, que é semanalmente, aí não mais, só com injeção. Existe uma injeção que você toma fortíssima de hormônios, que dá N efeitos colaterais e que faz com que suba. E a única forma de ter subido essa minha imunidade, que na verdade é os glóbulos brancos que a gente fala, né, que é a defesa do nosso corpo, era através dessa injeção. E aí você tinha que tomar essa injeção um dia antes da químio ou no mesmo dia? Não, eu tomava 5 dias seguidos antes de fazer a próxima químio. Tá. Ela tomada uma semana. Entendi. 5 dias. E aí conseguia chegar num nível que você podia fazer a sessão... Que dava os 10.000, que é o que deu agora. Que dava os 10.000. Então, ó, essa foi a terceira sessão que nós fizemos, depois, incluindo a primeira distância. Então, entre a primeira e a segunda, subiram para 3.000 o nível de leucócitos. Da segunda, que foi presencial, para a terceira, tinha ido para... Essa era a quarta. Da segunda para a terceira foi para 6.000. E nessa última, na terceira sessão que ela fez, ela já não precisou mais tomar. Acima de 5.000, eles já não aplicavam mais essa sequência de injeções para melhorar o sistema imunológico.
E aí, quando chegou na 4ª sessão, que ela veio contando exatamente isso, que ela já não precisou tomar, que ela estava super feliz, e aí já foi para 10 mil de sistema imunológico. O que ela fez? Apenas a biorressonância. Quer dizer, né, vamos abrir um parênteses aqui, não só apenas a biorressonância. Então, ela fez a biorressonância, ela começou a praticar o Ho'oponopono, que foi uma das coisas que a gente começou a trabalhar. Nós entramos com frequenciais, com florais, para melhorar. Ela tinha uma questão emocional da vida pessoal muito forte, que a gente também começou a trabalhar. Então, nessas 3 sessões, que o sistema imunológico dela deu um up, deu uma subida significativa, foram essas mudanças que aconteceram. E eu quero falar um pouco com vocês sobre o que a gente faz com a gente e por que o sistema imunológico fica sempre tão baixo. Então, uma das coisas que a gente tende a fazer é reclamar, né? Quando a gente começa numa sequência de reclamações, o que acontece? O nosso cortisol aumenta, nosso nível de estresse aumenta, nosso nível de tensão aumenta, a nossa insatisfação fica absurda, fica terrível. E aí, toda a sequência, né, tudo que a gente faz a partir daí, o que acontece? Você vai potencializando o teu nível de estresse. Eu vou fazer uma pausa, porque tem uma pergunta aqui da live, da Adriana Malheiro. A terapia traz algum benefício para crianças hiperativas? Sim, traz sim, porque a gente tem um equipamento que a gente consegue mexer, não só na mudança de comportamento, como nas ondas eletromagnéticas do cérebro. Então, a gente estimula mais ondas alfa, mais ondas teta, ondas de relaxamento. Então, sim, melhora bastante a hiperatividade. É muito legal o trabalho com crianças, enfim, dá até para a gente falar um programa sobre isso. Então, voltando para o sistema imunológico, o que acontece quando a gente começa a reclamar? Primeiro que a nossa sensação de prazer vai para o chão. Quando a gente está na reclamação, dificilmente a gente consegue olhar a solução do problema. E aí, você vai potencializando o problema. A nossa tendência a dramatizar e a ter uma visão negativa do futuro aumenta. Né? Então, essa pessoa é muito chata, ela sempre implica comigo, eu nunca vou me dar bem com essa pessoa é terrível. Então, quando eu coloco isso, além de eu estar criando um drama em cima da situação, eu ainda estou colocando a possibilidade de ter uma relação melhor com essa pessoa inexistente. Eu já estou jogando lá para frente algo que nunca vai dar certo. Se eu vejo dessa forma, a minha capacidade de solucionar o problema fica muito diminuída. Por quê? Porque eu não consigo sair, eu já vi o problema como encerrado, né? A minha relação com essa pessoa será sempre traumática, difícil, complicada. Quando eu tô no ponto da reclamação e eu tô produzindo no meu corpo uma série de cortisol, uma série de hormônios que vai me deixar muito insatisfeito, o que acontece? A tendência a criar processos inflamatórios no meu corpo aumenta, desenvolver doenças aumenta. Então, eu posso desenvolver pessoas que ficam muito magoadas, remoendo muitas coisas, tendem a desenvolver câncer. Posso ter uma hipertensão, estou sempre fervendo, sempre quente, sempre irritada, sempre estressada, enfim. Eu posso desenvolver uma série de doenças a partir desse padrão emocional. Qual é a minha sugestão para você? Todas as vezes que a gente começa a se criticar, ou a criticar alguém, ou a reclamar de uma situação, ou a reclamar para alguém, tem mais uma pergunta. O que eu devo fazer? Aguenta mais um minutinho que eu vou responder mais uma pergunta da live aqui. Legal. Cláudio Ferreira, tenho um problema nos rins, faço hemodiálise, esse tratamento ajuda? Sim. Ô, Cláudio, puxa, você falou uma coisa, como que entrar em contato? Eu vou dar meus telefones agora, depois eu repito no final. Ajuda muito, Cláudio, nós precisamos ajudar o teu rim a funcionar normalmente, a equilibrar ele novamente. Nós vamos usar várias coisas para que isso aconteça. Meus telefones são 50 49 0863, 50 49 0863,
ou pode mandar um WhatsApp 11 98 654 0880. 11 98 654 0880. Então, voltando lá para as nossas reclamações. Então, quando a gente começa na reclamação, o nosso corpo começa a produzir uma série de hormônios e a gente começa a desenvolver processos inflamatórios silenciosos. A gente só vai descobrir o problema dali anos, às vezes. Então, o que acontece? O que você precisa fazer para sair desse padrão de reclamação, de lamúria, de meu Deus, a minha vida tá tudo errado. Então, quando você começa nesse padrão, a primeira coisa é reconhecer o que você tem, não o que você não tem. A gente tende a valorizar o que eu não tenho, mas eu esqueço de valorizar o que eu tenho. Quando eu trabalho nos meus workshops, lidar com conflito, porque isso é fundamental para a nossa vida, ou com as adversidades, a gestão de conflito fala o seguinte: eu só crio um estresse com o outro porque está faltando alguma coisa em mim ou na situação. Quando eu falo disso, eu estou falando o seguinte: eu só reclamo de algo porque alguma coisa, alguma necessidade minha não está sendo atendida. Se eu reclamo de alguém ou de uma situação, é a mesma coisa. E nós vamos descobrir o seguinte: a tua necessidade é a mesma que a minha. O que a gente precisa é encontrar o meio do caminho. Então, vamos lá. Eu estou reclamando que eu não ganho o suficiente. Vamos pegar uma situação como essa. Então, meu salário não é suficiente para eu pagar as minhas contas. O que eu preciso fazer para melhorar o meu rendimento? Se eu pensar nessa ótica, eu estou pensando de uma maneira positiva. Eu estou pensando de uma forma onde eu consigo olhar se eu posso aumentar minha jornada de trabalho, se eu posso arrumar um emprego extra, se eu posso procurar um outro trabalho, se eu posso melhorar o meu resultado, né, meu trabalho, meu dia a dia, e sentar com o meu chefe e ver uma outra possibilidade, ou de aumento de salário, ou de uma mudança para uma outra área, se eu estou insatisfeito, que eu tenha mais possibilidade de crescimento. Quando eu olho, não na falta, mas o que eu preciso fazer para crescer, eu estou projetando aqui a solução do problema. Eu paro de sofrer. Eu paro de pensar no eu estou ganhando pouco. Eu passo a pensar no que eu tenho que desenvolver para ganhar mais. Isso faz com que eu melhore a minha autoestima, eu busque outras alternativas e eu busque novas soluções. Assim, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma visão positiva do futuro, eu tô sendo otimista, no sentido que a capacidade de mudança está em mim, não está no meu emprego. Então, assim, é muito fácil dizer, eu tô ganhando super pouco, minha vida tá uma droga, o salário que eu ganho não é suficiente para minha vida, para pagar as minhas contas. É como se eu estivesse colocando... Eu estou colocando 100% da responsabilidade, da satisfação financeira da minha vida na mão do meu patrão, na mão da minha empresa. Quem tem que ter esse domínio sou eu. Então, ou eu reduzo os meus gastos, vamos imaginar que eu já reduzi todos os gastos. Eu tenho que renegociar algumas dívidas que eu tenho. Já renegociei? Não. Se eu renegociei, o que eu tenho que fazer para bancar isso? Tenho possibilidade de mudar de emprego? Tenho. Tenho possibilidade de ganhar uma renda extra fazendo uma outra coisa? Tenho. Ou não sei. Então, quando eu crio essa possibilidade, esse padrão de pensamento, eu estou me apropriando da minha capacidade de resolver a minha vida e não mais depender da minha empresa para pagar as minhas contas, para resolver a minha vida financeira. Todas as vezes que a gente coloca a nossa felicidade na mão do outro, ou na mão de uma empresa, ou na mão de uma situação, você perde força, você perde o poder de realmente ser feliz, de realmente fazer as coisas que têm a ver com você. Quando você escolhe trabalhar nessa empresa, mesmo com salário baixo, mas porque o mercado está ruim e as chances de ficar desempregado é muito maior, ok, agradeça, comece a trabalhar um sentimento que a gente fala muito de gratidão. Gratidão é um sentimento onde a gente se conecta direto com a nossa essência divina. Agradecer ao invés de criticar, dizer o quanto que aquilo que você está fazendo naquele momento
tá revertendo para você num processo de aprendizagem. Mesmo que a gente fala, Cláudia, aqui, olha, eu tenho um problema nos rins, mesmo que você tá vivendo um problema de saúde crítico, o que isso tá te ensinando? Tudo que acontece na nossa vida tem um porquê. Tem um processo de aprendizagem que a gente tem que desenvolver. Se eu olhar desde a minha doença física até um problema financeiro, um problema de relacionamento, o que eu tenho que aprender? O que eu tenho que desenvolver com isso? Para solucionar o meu problema, para criar um estado de espírito melhor, uma capacidade de transformação. Essa minha cliente já está curada, tá? Ela teve alta, o processo é lindo. Eu vou trazendo os depoimentos dela que eu acho fantástico. Aprendi muito com ela, muito legal. Então, assim, o que muda de um estado onde ela só lamentava, não entendia porque estava doente, uma pessoa boa, uma pessoa que sempre cuidou da saúde, uma pessoa que sempre fez tudo legal, por que ela estava passando por tudo aquilo? Né? Por que o relacionamento estava ruim? Por que o trabalho ficou péssimo? A saúde horrível? Enfim, são padrões, né? Quando a gente fala de frequência, e quando eu falo que nós somos a soma do que nós pensamos, sentimos e agimos, quando isso tem coerência, pensar, sentir e agir, eu estou em harmonia. Quando não tem coerência, quando eu penso assim, eu preciso ganhar mais dinheiro, mas eu não faço nada para isso, e fico com raiva do salário que eu ganho, gente, como é que você vai ganhar mais dinheiro? Me explica. Eu tenho raiva do que eu faço, recebo o meu salário, fico revoltado, reclamo, né? Não tenho coragem de mudar de emprego porque eu tenho medo de ficar desempregada. E detalhe, eu me sinto injustiçada, eu me sinto vítima, uma pobre coitada. O que acontece? Quando eu tô nesse papel, além do nível de estresse ser absurdo, eu me sinto incapaz de fazer uma mudança. A vítima, ela é incapaz de reagir à situação, ela sofreu aquilo, ela sofre aquilo. Se acontece isso com você, você fica engessado. O medo, ele paralisa a gente, né? Ou a gente vibra no amor, ou a gente vibra no medo. O medo é uma emoção fortíssima. Se você tá no medo, você tá vibrando no quê? Paralisada, engessada, ou você luta, briga, reage, explode, corre, que também nenhuma das duas te ajuda. Vibra no amor, agradeça, se conecte com aquilo que você tem e trabalhe na solução do seu problema. Seja buscando terapia, seja buscando um autoconhecimento, um curso, não importa. Olhe a solução do seu problema. Olhe o que esse problema está querendo te ensinar, que você porventura ainda não olhou, não conseguiu se ater. Pessoal, entre em contato, 5049-0863, São Paulo, 5049-0863. O workshop vai ser no dia 17 de setembro, mudou a data. Acho que é 17, é domingo, né, Pedro? 17 de setembro vai ter um workshop, nós vamos falar de conflito, gestão de conflito, inteligência emocional. Lucy Arantes é o YouTube, meu canal, se inscrevam lá para a gente poder, para vocês poderem receber meus vídeos, enfim. Pessoal, conto com vocês no workshop, mandem, quem tiver dúvida, quiser mais informação, pode me mandar pelo WhatsApp que eu respondo. Um grande abraço a todos, até semana que vem.